Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 15, do versículo 18 a 21, do Evangelho de São João. Esse capítulo é marcado com essa questão da videira, dos ramos. Jesus conta esta parábola para dizer que, assim como a videira ela tem os seus ramos, e os ramos estão ligados à videira, e é da videira que os ramos têm vida, Jesus faz essa comparação para dizer que ele é a videira e nós somos os ramos. E nós precisamos estar unidos a ele. E aí Jesus diz que, como há uma dependência dos ramos para viver, porque está ligado à videira, então a mesma coisa, nós precisamos da videira. Nós que somos os ramos, nós precisamos de Jesus. E aí Jesus fala uma palavra que é muito importante para o nosso entendimento e que nós jamais deveremos esquecer. Sem mim, nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem Jesus. Jesus é a nossa vida. Tanto que ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí hoje Jesus, na continuação desse evangelho, ele vai fazendo várias explicações. Ele está mostrando agora que existe o mundo. Esse mundo, eu sempre falo para vocês que o sentido de mundo aqui que Jesus está nos trazendo é o mundo que odeia Jesus. Esse mundo espiritual. Esse mundo onde Satanás ele está à frente. E por ele estar à frente, existem os servidores de Satanás. Então, esse mundo, não o mundo enquanto criação de Deus, as árvores, a lua, o sol, os animais e até nós mesmos. Não é este mundo que Jesus se refere. Ele está se referindo ao mundo que se opõe a ele. Tanto que Jesus ele vai nos ensinando que existem 3 inimigos que nós precisamos estar atentos. O Satanás, e aí vai o demônio, né? Satanás, que é o adversário. O mundo, esse mundo que se opõe a Deus. E nós mesmos, porque nós precisamos estar atentos tanto ao mundo como ao diabo.
Vocês se lembram que Jesus ele fala que o que é impuro não é o que está fora, mas é o que está dentro? Então, nós precisamos estar atentos a nós mesmos, porque nós podemos nos enganar e nos afastar de Deus, pensando até que nós estamos no caminho certo. Então, o nosso modelo é Jesus Cristo. É Ele que nós seguimos. Nós estamos atrás dele. Volto a dizer, Ele é essa videira e nós somos os ramos que precisamos dele. Nós precisamos do Senhor, dos seus ensinamentos, da sua palavra. Nós precisamos do pão da vida, que é Ele que nos alimenta e que nos dá força nesse caminho. Aí o evangelho de hoje, Jesus vai dizer o seguinte: se o mundo vos odeia. Agora você entendeu o mundo a que ele se refere. Esse mundo que se opõe a ele. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Esse mundo que tem Satanás, o diabo que está à frente. O diabo odeia Jesus Cristo. Ele nunca mais vai amar Jesus, porque o diabo era um anjo de luz. A tradição vai dizer que ele é Lúcifer, o anjo de luz. Então ele, em um determinado momento, lá no céu, na prova, porque os anjos passaram por uma grande prova, o diabo não passou na prova, ele passou a odiar a Deus. Nunca mais o diabo vai amar a Deus. Como ele não pode brigar diretamente com Deus, porque ele jamais vencerá, e ele já foi derrotado com a morte de Jesus na cruz, ele nos utiliza, ele usa de nós. Então, ele atinge Deus nos usando. Então, quando nós entramos no pecado, quando nós não fazemos a vontade de Deus, então o diabo, ele se utiliza disso para ofender a Deus. Então, esse mundo onde o diabo impera, com os demônios que seguiram a ele, porque lá no livro do Apocalipse vai dizer que uma terça parte dos anjos abandonaram a Deus junto com o diabo e eles nunca mais vão voltar. O demônio não vai se arrepender, os demônios não irão se arrepender. Então, eles foram expulsos do céu e eles agora, pelo ódio que ele tem a Deus, ele se utiliza também das pessoas que amam a Deus e eles odeiam a Jesus Cristo, se utilizando de nós. Espero que você tenha entendido. Então, quanto mais você for de Deus, quanto mais você fizer a vontade do Senhor, mas esses demônios, eles vão fazer de tudo para destruir vocês, para nos destruir. Lembremos lá, João capítulo 10, versículo 10, onde Jesus diz que o ladrão, que é o diabo, ele nos rouba de Deus para nos matar e destruir. É isso que ele quer. Ele quer a nossa destruição. Então, aqueles que são fiéis ao Senhor serão perseguidos por este mundo, por esses demônios e por aqueles que seguem o demônio. Então, Jesus, é bonito o que ele está nos dizendo agora, porque ele não está nos enganando.
Ele está dizendo, vocês vão me seguir, porque aqui ele está falando para os apóstolos. E falando para os apóstolos, ele também está falando para nós. Então, se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo, por isso vos odeia. Então, por isso que existem pessoas usadas pelo demônio, que quando vê você ir para a igreja, ficam te atormentando, te perseguem de uma forma e de outra. É por isso que quando os líderes deste mundo, aqui eu estou falando os líderes enquanto pessoas, eles perseguem a Igreja Católica, perseguem os bispos que são fiéis, perseguem as religiosas que são fiéis a Jesus, perseguem os cristãos, os católicos que são fiéis a Jesus. Eles odeiam, porque eles querem que nós façamos a vontade deles, e a vontade deles é que nós odiemos a Deus. É que nós façamos justamente aquilo que Deus não quer que nós façamos. Por exemplo, essa questão aí do aborto, que dão o nome, né, de interrupção da vida, para não dizer que é aborto, né? É a mesma coisa. Então, nós, católicos, nós teremos que resistir às leis que vão surgindo que proporciona o aborto. Nós não podemos, enquanto católicos, praticar o aborto. Aí o mundo, essas pessoas que estão a favor do aborto, nos odeiam, nos perseguem. Aqueles que diretamente servem ao diabo, que agora nós vemos aí, né, as igrejas, na igreja não, os templos satânicos, eles odeiam aqueles que servem a Jesus Cristo. Nesse momento, quando nós somos perseguidos, nós precisamos pedir força a Deus. Nós não podemos ficar numa situação de vitimismo. Jesus, depois que eu passei a te seguir, as coisas não estão dando certo, as pessoas estão nos perseguindo, e isso e aquilo. Meus irmãos, Jesus está dizendo muito claro. Nós que somos servos, Ele é o mestre, Ele é o Senhor. Jesus está dizendo, nós não podemos ser diferentes. Se Jesus foi perseguido, por que nós também não podemos ser perseguidos? E aí vem as perseguições mesmo. Vocês veem que de vez em quando surge uma calúnia a um sacerdote, a uma religiosa, a um cristão. As calúnias fazem parte do seguimento de Jesus. Jesus também foi caluniado, foi chamado de blasfemo, ele blasfemava. Isso é uma calúnia, ele é Deus. Então, todas essas coisas, Jesus está deixando claro para mim e para você que nós estamos propícios a passar por tudo isso. Lembremos, lá num país aqui próximo de nós, o bispo lá que foi perseguido, foi preso, as religiosas que foram expulsas daquele país. E tantos outros países aí, tantas perseguições, fora, não seja fora do Brasil, como dentro do Brasil, quantas perseguições. As perseguições às pessoas que são devotas de Nossa Senhora. Porque a pessoa reza o rosário, então agora é uma perseguição, porque reza. A perseguição porque vai à igreja, como eu falei antes. A perseguição porque
Os católicos, os fiéis que eu estou dizendo, não são a favor do adultério, aí a perseguição, do sexo livre, aí a perseguição, aí começa a caluniar, difamar. Então, nesses momentos, nós que passamos por isso, ou aqueles que ainda não passaram, você deve se consolar. E o consolo vem justamente no que Jesus está dizendo aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Então, se me odiou, vão te odiar. Se me perseguiram, vão te perseguir. Se me prenderam, vão te prender. Se me mataram, vão te matar. Agora, o que cabe a nós é perseverarmos. É a perseverança, é a fidelidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O ruim é quando muitas pessoas que pensavam que o seguimento a Jesus Cristo consistiria numa vida boa. Aí as pessoas pegam lá o Salmo 90, pode cair 1000 à direita, 10.000 à sua esquerda, que nada vai te atingir. E aí pega esse salmo, aí quando entra no momento de perseguição, porque Jesus está falando de perseguição, de ódio, aí começa a ficar com vitimismo, ninguém me ama, ninguém me quer, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permite? E Jesus está dizendo bem claro, meu santo, minha santa, que é assim. Me mostre um santo que foi canonizado pela Igreja Católica, e graças a Deus é a Igreja Católica que canoniza, que não tenha sido perseguido. Santa Rita de Cássia, leia a história de Santa Rita de Cássia, que você vai ver que ela foi perseguida. São Geraldo Magela, leia a vida dele que você vai ver que ele foi perseguido. Os apóstolos, me mostre um apóstolo que não foi perseguido. Está entendendo? Todos foram perseguidos, mas todos na perseguição perseveraram, foram fiéis, porque o Espírito Santo mostrava para eles e relembrava, fazia com que eles se lembrassem do que Jesus está dizendo aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Aí tem pessoas que aí estão na igreja, que são líderes ali na igreja, e estão sendo perseguidos até por liderança religiosa. Às vezes, um sacerdote pode perseguir um fiel dele, porque o fiel dele reza, adora, e ele não quer que as pessoas fiquem adorando, não querem que a pessoa fique se confessando. Infelizmente, isso é uma realidade que acontece. Não estou falando nada de anormal. Aí a pessoa fica ali para baixo, depressiva, ai não sei o quê, não vou mais na igreja. Se erga, meu filho. Olha para Jesus. Pegue a Via Sacra e medite ali a Via Sacra. Cada estação da Via Sacra foi uma perseguição a nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um ódio a nosso Senhor. Imagina aqueles soldados batendo em Jesus, aqueles soldados crucificando Jesus. Perseguição. Jesus não nos enganou. Agora, a verdade é essa, meus irmãos. No céu não haverá perseguição. Então, depois que passarmos nesta vida por essas perseguições, por mentiras inventadas e tudo mais, lá no céu, sim, lá no céu não haverá essas coisas, toda lágrima será enxugada. O livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, vai falar isso. Toda lágrima será enxugada.
Lá não haverá sofrimento, nem dor nenhuma, mas neste mundo não espere outra coisa. Lembremos que Jesus falou, ou melhor, Paulo falou para Timóteo: aqueles que vivem piedosamente serão perseguidos. O demônio detesta, ele odeia uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, que não quer de maneira nenhuma ofender a Deus. Os demônios ficam com raiva. Vejam lá os 3 pastorinhos, o quanto que aquelas 3 crianças foram perseguidas por ter visto Nossa Senhora, por Nossa Senhora ter falado para eles. Foi uma perseguição intensa, muito grande, aquelas 3 crianças, mas eles perseveraram até o fim. Lúcia ficou mais um tempo aqui, de uma certa forma foi perseguida, e os outros 2 foram perseguidos, e os 3 que foram perseguidos no tempo da infância. Mas eles perseveraram até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está sendo odiado, está sendo perseguido, então significa que você está no caminho. Então se alegre por você se assemelhar ao nosso Senhor, porque o nosso Mestre e Senhor, se Ele passou por tudo isso, quem somos nós para não passarmos também? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim.